Tá, né? Aqui tá mais estável hoje. Quarta-feira tava mais ruim. Graça e paz a todos e a todas, né? Eu sou o professor Gilberto Rebouças e nós estamos para mais uma aula do nosso querido SETAD, Seminário de Educação Teológica das Assembleias de Deus. Nós estamos hoje concluindo, né? Esperamos com a graça de Deus, o livro de Jó, muito, muito, muito especial, e dá vontade da gente continuar estudando, continuar garimpando as preciosidades que existem nele. Esse é o seu curso avançado em teologia, né? E nossa próxima disciplina será História do Cristianismo, conhecida também como História da Igreja. Então, nós vamos hoje continuar estudando a Palavra de Deus. Eu não sei por que não está saindo aqui agora. Então, nós vamos estudar a Palavra de Deus. Capítulo 39, né? Nós vamos ver as perguntas de Deus a Jó. Nós vamos ver agora o 39, 40, 41 e o 42. Diz assim, capítulo 39, versos 1 em diante. Tu conheces o tempo do parto das cabras selvagens? Podes observar quando as corças dão à luz? Podes contar os meses que cumprem? Ou sabes o tempo do seu parto? Encurvam-se e dão à luz as suas crias, geram de si a prole. Seus filhos se fortalecem, crescem em campo aberto, saem e não voltam para ela. Senhor nosso Deus e Pai, nós nos colocamos em profunda dependência do Senhor, porque nada podemos e nada fazemos sem a tua graça, sem a tua luz, sem a tua iluminação. Por isso pedimos que nos ajude nesta noite a ministrarmos a tua palavra com graça, com unção, com a tua proteção. Que a tua mão esteja sobre nós, que o Espírito esteja sobre nós, poderosamente, para a glória do teu nome, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, nesse texto, né, Deus vai alargar a visão de Jó. Deus vai fazer perguntas a Jó, usando coisas do cotidiano, para as quais Jó não tem resposta. E em cada uma destas coisas há o cuidado de Deus abrangente com a sua criação. Então, aqui nós vemos agora a primeira. Deus vai falar dos animais selvagens. Como ele cuida dos animais que
ninguém imaginava que Deus cuidasse. Deus vai mostrar a Jó. Tá dando para ouvir bem aí, pessoal? Ótimo, pastor. O som está ótimo. Tá bom, pastor. Então Deus vai mostrar a Jó. E ele conhece, cuida, preserva cada criatura no universo. E aí ele pergunta a Jó sobre animais que ninguém tinha acesso. Animais que, como a cabra montês, o jumento selvagem, o boi selvagem, o avestruz, o cavalo de guerra, que é o único que não é selvagem, a águia, o falcão. E ele escolhe esses animais para que ele tem, não apenas com Jó, mas com todas as criaturas no mundo inteiro. E aí ele nos diz que ele está com estes animais na hora que eles mais precisam. E aí ele diz assim, tu conheces o tempo das cabras monteses? Quando elas vão dar luz às suas crias? Deus está dizendo, Jó, você sabe, eram cabras que estavam nos montes, eram selvagens, mas mesmo estas cabras selvagens, Deus estava com elas em seus horários, em suas horas mais difíceis, como a hora da reprodução, do parto, melhor dizendo. Ninguém estava com elas. Mas Deus estava com estas cabras selvagens. Na hora que elas mais precisavam, Deus estava ali. E aí ele diz assim, encurvam-se e dão à luz as suas crias, geram de si a sua prole. Ele diz na hora do parto que ele estava lá. E ele pergunta, Jó, você está? Você cuida? Você tem essa missão de cuidar de animais que não vão te dar retorno? E aí ele diz assim, seus filhos se fortalecem, ou seja, eles crescem rápido, sem que sejam paparicados, levados ao veterinário, sem que sejam dadas mamadeiras, como alguns animais fazem. Mas quase que só, longe da civilização. Aí ele diz assim, crescem em campo aberto, são livres. Saem e não voltam mais para elas. Ou seja, ela os cria para andarem com os próprios pés. Elas, vou fechar aqui porque o barulho está. Então Deus está dizendo, olha, eles saem e não voltam mais. Então a primeira lição que Deus dá a Jó é sobre a cabra selvagem. E ele diz, olha, eu estou lá, eu estou cuidando na hora que ela mais precisa. Seus filhos nascem. Ninguém cuida deles. Ninguém dá capim. Mas eles crescem.
E logo eles são autossuficientes. Eles vão embora, viver sua vida, gerar outros. E Deus está perguntando, Jó, e você, Jó? Você estava lá, você cuidou deles. Você sabe quando eles nascem, quando você conhece a história das suas vidas. Você treinou-os para que eles vivam independente? Claro que Jó vai ficar calado. E aí Deus agora vai passar para outro animal, que também é um animal selvagem. Deus vai passar para dois animais, o jumento montês e depois o boi selvagem, o búfalo. E aí esses dois animais, a questão deles é a liberdade. Ninguém os pode domar. Ninguém coloca neles cabresto. E aí diz assim, quem libertou o jumento selvagem? E quem soltou as cordas do asno veloz? Que fiz habitar no deserto e morar na terra árida. Ele despreza o tumulto da cidade e não obedece os gritos do condutor. Aos gritos do condutor. O circuito das montanhas é o seu pasto e vai em busca de tudo que é verde. Então Deus chega para Jó e diz, Jó, tenho mais uma pergunta para fazer para você. Quem libertou o jumento selvagem? Quem soltou as suas cordas? Eram jumentos ligeiros. Por sua velocidade, as pessoas não conseguiam prendê-lo. E Deus está dizendo, eu os libertei. Eu os libertei. Eu podia usar, Jó, o trabalho deles. Para mim, você podia usar. Mas eu os libertei. E ele está dizendo, Deus está dizendo, olha, Jó, esses animais moram no deserto, em terra árida. Algumas traduções dizem terra de sal. Eles precisavam caminhar muito para encontrar alimento. Mas o mais importante para eles não era a dificuldade de encontrar alimento, era em serem livres. Era de não serem escravos de homem algum. E aí diz assim, ele despreza o tumulto da cidade e não obedece a gritos de condutor. Ele mora longe das cidades. E ele não tem ninguém gritando com ele, vá por aqui, vá por ali. Hora de pastar, hora de ir para o cercado. Ele é livre. E quem fez isso foi Deus. Aí diz assim, circuito das montanhas é o seu pasto. E vai em busca de tudo que é verde. Então ele tinha que andar muito. Andava por cima das montanhas, procurando alimento. Esse alimento era difícil de achar. Mas o que importava para ele era a sua liberdade. Então Deus está dizendo, Jó, você pode libertar um animal como esse. Você pode domar o jumento selvagem para que ele possa carregar a tua água, carregar pesos para você, Jó. Se eu os libertei. E Jó, mais uma vez, vai ter que ficar calado. E Deus vai dizer, Jó, ele prefere o deserto.
prefere terra difícil de viver. Não quer estar no tumulto da cidade. Não aceita orientação de um condutor. Tem muito trabalho para encontrar sua comida, mas sua liberdade é o preço maior. Não troca sua liberdade por nada. Então, esses dois animais, o jumento e o boi, são animais que o ser humano não consegue domar. Porque a grande lição de Deus a Jó, aqui, é: Jó, meu filho, você não consegue domar esses animais. Você quer me ensinar como eu dirijo o universo? Como eu dirijo a humanidade? Como eu governo? Aí Deus agora vai falar do boi. Por acaso o boi selvagem te serviria? É outro que prefere a liberdade. Ele tem muita força, mas ele quer saber de correr nos prados. Ele quer saber de lutar, de medir forças. Ele não serve ao homem. Aí Deus diz assim: ficaria junto à tua manjedoura? Será que você conseguiria, Jó, deixar o búfalo selvagem, o boi selvagem, amarradinho, quietinho, obediente na tua manjedoura? Será que ele ficava ali? Não. Ele arrancaria tudo. Jó era incapaz de medir forças com um bicho tão poderoso, com tanta força. Aí Deus diz assim: podes com tua corda prender o boi selvagem ao arado? Por causa da sua grande força? Ou deixarás a seu cargo o trabalho? Deus diz: você pode domá-lo de maneira que ele puxe o teu arado, e de maneira que você deixe todo o serviço, você possa substituí-lo pelo boi comum, pelo boi domado, já que esse boi faria o trabalho de muitos bois. Fala que não. Eu era incapaz de domar esse boi. Aí ele diz: terás confiança de que ele trará o que semeaste para juntar na tua eira? Claro que não. Esse boi não se submete, não aceita cabresto, é livre como jumento. E Deus está dizendo: Jó, você não pode libertar esse jumento. Você não pode domar esse boi. Você quer me ensinar? E aí Deus vai passar para o terceiro animal, para o quarto animal. Aí, pessoal, fica à vontade para fazer perguntas. É só falar que eu paro. Ele vai falar agora do avestruz, o enigmático avestruz. Deus diz: olha, as asas da avestruz movem-se alegremente, mas é belo o adorno da sua plumagem? Pois ela deixa os seus ovos na terra e os aquece no pó. E se esquece de que algum pé pode pisá-los, ou de que algum animal pode esmagá-los. Então Deus chega e diz: Jó, veja a avestruz. Suas asas se movem. Ele diz: mas é bonita sua plumagem? Ele diz: ela tem penas, ela tem uma plumagem, mas ele pergunta: é bonita? Claro que não. E aí ele diz que a avestruz é um animal desprovido de sabedoria. É uma ironia com Jó. E não era alguém que pensava saber muito, quando na verdade sabia muito pouco. E aí Deus diz que essa avestruz, esse animal,
essa ave, que tem uma plumagem, mas que não é bela, que deixa seus ovos na areia e espera que a areia sirva de chocadeira, que não está nem aí se alguém vai pisar nos ovos que ela pôs, esmagá-los. E aí ele diz assim, ela é dura com seus filhotes como se não fossem seus. Ou seja, é uma ave sem sabedoria. É um animal que muita gente acha assim, mas para que isso existe? Qual a utilidade? Deus está pegando animais não utilitários ao homem. Animais que só servem mesmo a Deus. E Deus está dizendo, olha, até destes animais, como a cabra, que não dá leite para vocês, como o jumento, que não carrega tua água, como o boi, que não puxa teu arado, como a avestruz, que parece uma ave, assim, louca, que não se interessa nem sequer pelos filhotes. Aí ele diz assim, porque Deus a privou de sabedoria e não lhe concedeu entendimento. Ele quer dizer, a avestruz é uma ave sem sabedoria. Ele diz, mas Deus se importa com ela. Mas ela faz parte dos seres que estão sob os cuidados de Deus. É tremendo. É saber que Deus se importa com Jó, mas é saber que nós não somos o umbigo do mundo. É saber que Deus se importa com seres, com criaturas que a gente jamais imaginou, principalmente com criaturas que não são úteis a nós, que não produzem coisas para nós, mas que vivem para si e para a glória de Deus. E ele fala de uma virtude da avestruz, essa ave que não tem juízo, que Deus resolveu não dar a ela sabedoria. Aí diz assim, quando ela se levanta para correr, zomba do cavalo e do cavaleiro. Ela corre mais. Deus está dizendo, essa ave que não voa, mas que corre mais do que um cavalo, essa ave que vocês não dão bola, que vocês acham que ela é estúpida, eu cuido. Então, eu fiz perguntas, é a lição de Deus, sobre uma ave, e você não sabe me responder por que a plumagem dela é feia, por que ela coloca os ovos no chão e deixa que a areia quente faça os filhotes nascerem. Você não sabe sobre uma ave e quer saber sobre mim? E aí ele vai agora para outro animal, o cavalo de guerra. Não é o cavalo comum, é o cavalo de guerra. E Deus vai dizer que as coisas estão muito para além de nós. Que até mesmo o cavalo domado, o cavalo de guerra, não está totalmente domado. Não está totalmente à mercê de nós, não é nosso escravo. E aí ele diz, por acaso deste força ao cavalo? Ou revestiste de força o seu pescoço, a sua crina?
Fizeste-o pular como um gafanhoto, aterrorizando com seu relinchar impressionante? Deus diz, foi você que fez isso? Fez um cavalo de guerra glorioso, que faz tremer as pessoas, que pula, que sai trotando. Aí ele diz assim, ele escava no vale e tem prazer em mostrar sua força. Sai ao encontro dos armados. Diz que na hora da guerra o cavalo fica animado, alegre ou nervoso e começa a escavar, começa a cavar o chão. E ele diz, e sai ao encontro dos armados. Ele tem prazer, esse cavalo não tem prazer em ficar no prado, não tem prazer em ficar no campo, pastando, não. Ele foi feito por Deus para a guerra, para estar no combate. Aí ele diz assim, ri do temor e não se espanta, não volta atrás por causa da espada. Ele gosta disso. Ele não tem medo. Aí diz assim, a aljava, a lança cintilante, o dardo, rangem sobre ele. Ele está no meio da batalha, as armas estão passando por ele. Mas ele gosta disso. E Deus diz, sabe quem foi que fez esse cavalo? Fui eu. Aí diz assim, tremendo e enfurecido devora a terra e não se contém ao som da trombeta. E ele treme de furor na hora da guerra. Ele foi feito para aquilo. E diz, quando ele ouve o som da trombeta da guerra, que vai começar a batalha, ele já fica enfurecido. E diz, toda vez que soa a trombeta, diz, eia. Ou seja, quando soa a trombeta, ele já quer correr, o cavaleiro tem que ficar segurando. Porque senão ele parte para a guerra. Aí diz assim, e de longe cheira a guerra. Sabe, gosta, tem prazer. O trovejar dos capitães e os gritos. De longe ele já sabe. Quando cada general, quando cada capitão começa as suas palavras de ordem, quando começam a trovejar, a animar as tropas, o cavalo também. Deus está dizendo, fui eu que fiz esse cavalo. E aí Deus está dizendo, Jó, você é capaz de fazer um animal assim, de criar um animal assim, um animal que, apesar de não ter nenhuma arma, gosta de batalha, que não gosta de ficar em casa. E à medida que Deus vai se aprofundando, Jó vai percebendo o seguinte, rapaz, eu não conhecia nada. Nem mesmo cavalo de guerra. Eu não sabia que Deus havia feito ele para aquilo. E que ninguém faz. Um cavalo com aquela coragem, com aquele desejo. E dizer, eu não gosto de estar lá na cocheira me alimentando, eu gosto de estar no campo de batalha. Eu gosto de ver a espada brandindo. Eu gosto de ver a lança passando, a flecha passando. E aí Deus termina o discurso falando de duas aves majestosas. Perguntando a Jó. Então Deus está dizendo, Jó, você é capaz de criar um cavalo assim? E Jó vai dizer, meu Deus do céu. Ele vai responder o quê? E aí ele diz assim, e é pelo teu entendimento que o gavião se eleva e estende as suas asas para o sul, para falar sobre o gavião e a águia. Um animal indomável. E Deus diz,
É pelo teu entendimento? Ele migra para o sul, ele conhece as correntes que levam ele justamente para o sul na época da migração. Ele, ou é diante das tuas ordens que a águia sobe e faz o seu ninho no alto. Deus disse, me diga duas coisas. O gavião, ele migra para o sul. Foi por causa do seu entendimento? Foi você que deu entendimento a ele para que ele saiba onde é o sul? Para que ele saiba quando é a hora de migrar? Jó fica assim. Deus está dizendo, ó, Jó, eu cuido de cabra montês. Eu cuido de jumento selvagem. Eu cuido, Jó, de boi, de búfalo, de cavalo de guerra. De cavalo que não puxa teu arreio, de cavalo que não dá lucro a você. Eu cuido de gavião, que é para você um animal imundo. Mas eu cuido, ele sabe, eu ensinei a ele, não foi você? Que lado ao sul, que corrente de ar ele deve pegar. E aí ele diz assim, você deu ordem para que a águia faça seu ninho lá no alto dos penhascos? Ele diz, mora nos penhascos e ali tem sua pousada no topo dos penhascos, em lugar seguro. Deus está dizendo, foi você, Jó, que ensinou a ela a procurar o lugar mais seguro, a sua fortaleza, para fazer ali o seu ninho? Foi você que deu essa sabedoria a ela? Dali descobre a sua presa, é capaz de ver do alto da montanha um pequeno animal, um pequeno roedor. Tem uma visão fantástica. Seus olhos enxergam de longe, seus filhotes sugam o sangue, e até há mortos. Ali ela está. Suga o sangue, e onde há mortos, ali ela está. Veja que Jesus disse, onde estiver o corpo, ali estarão as águias. E aí ele está dizendo, olha, os filhotes dela, quando ela leva o animal lá para cima, eles comem. E é tanto que a palavra abutre e águia podem ser traduzidas, porque são a mesma. Deus está dizendo a Jó, Jó, me diga uma coisa. É pelo teu entendimento, foi você que cuidou e cuida e mantém estas aves voando sempre para o sul, na hora do inverno rigoroso, fazendo seus ninhos em verdadeiras fortalezas, tendo uma visão suficiente para alcançar de longe a sua presa, e que seus filhotes estão sempre, onde tem um defunto, os seus filhotes estão ali. E é claro que Jó vai ficar calado. Alguma pergunta? Então, vamos lá. Agora, já que o Senhor fez um monte de perguntas, Deus vai confrontar Jó. E Deus vai usar duas criaturas para corrigir Jó. Deus vai dizer, é como se Deus estivesse dizendo assim, Jó, peguei pesado com você. Falei com você da minha vasta criação, principalmente daquela criação que vive longe de você. E você sabe que existe, mas que vê pouco. Eu vou te falar de duas. Se você puder
tomar estas duas criaturas que eu fiz. Se você tiver poder sobre elas, então eu vou deixar você julgar. Eu vou deixar você ser Deus por algum tempo. Eu vou dar a você o meu lugar. E aí, antes de Deus corrigir a Jó, porque ele vai usar a figura de um hipopótamo e de um crocodilo. O Behemoth, que é o hipopótamo, fala do rio, e o Leviatã, o crocodilo. E os estudiosos estão divididos, porque alguns acham que está falando do crocodilo mesmo, normal, e do hipopótamo, e outros que está falando de uma fera, de duas feras. E o que acontece? Existem aqueles que eu concordo com eles, que dizem é verdade que eles estão falando de dois animais e que eles vão para além das características destes animais, mas que são desses animais, que partem desses animais. E aí Deus começa, antes de Deus entrar e dizer, olha, vou te apresentar aqui o hipopótamo, o Behemoth, que pode ser o semitológico, um hipopótamo mitologizado. Aí agora Deus vai e diz o seguinte: e o Senhor disse mais a Jó: aquele que contesta o Todo-Poderoso poderá corrigi-lo? Responda isso quem acusa a Deus. Deus disse: Jó, você contestou a minha maneira de guiar o universo. Você disse que eu estava sendo injusto. Será que você pode fazer melhor que eu? Eu sugiro que quem não assistiu, assista o filme do Todo-Poderoso 1, que você vai entender muito isso aqui. Ele diz: você seria capaz de fazer melhor que eu? Você seria capaz de corrigir aí onde eu errei, onde eu estou errando? E aí ele diz: responda isso quem me acusa. Deus diz. E aí Jó agora, depois das perguntas, que ele não soube nenhuma, e que eu espero que você saiba hoje na prova, então Jó respondeu ao Senhor: eu não sou digno que te responderia. Agora Jó, que sempre teve resposta na ponta da língua, porque aqui cai uma coisa que vai acontecer na Bíblia. A Bíblia vai dizer assim: Noé era homem justo. E depois, no Novo Testamento, a Bíblia vai dizer: não há um justo, nenhum sequer. Parece contradição. Aqui em Jó também. Quando a Bíblia diz em Noé não era justo, era comparando Noé com as pessoas da sua época. Então, comparando ele com as pessoas da sua época, ele era justo. No Novo Testamento, é comparando com Jesus. Comparando com Jesus, nenhum homem chega ao patamar, ao degrau mais alto de Jesus.
Então, todo mundo é injusto. Então, aqui, nós vamos ver Jó conversando com os amigos dele e dizendo: oh, não tenho pecado. Respondo a qualquer um de vocês. Então, diante dos amigos que eram religiosos, legalistas, Jó é muito pior. Jó é infinitamente superior a eles. Mas diante de Deus, nós vemos um Jó humilhado. Aquele Jó que era melhor do que o Elifaz, que era melhor do que o Bildade, do que o Zofar, era assim. Mas ele não é melhor que Deus. Quando ele está com embate com os três amigos, ele ganha. De Eliú, ele nem sequer se dá o trabalho de responder. Mas a Deus, com Deus, Jó se dobra. E aí diz assim: eu te responderia. Pelo contrário, tapo a boca com as minhas mãos. Aí você lembra que Jó mandou os seus amigos taparem a boca. Porque diante deles, os amigos nada sabiam. Agora, diante de Deus, quem tapa a boca é Jó. Então eu vou deixar isso bem claro. Jó estava diante dos seus amigos. Então era um campeão. Era o melhor. Mas Jó agora está diante de Deus. Então, ele não é páreo para Deus. Deu para entender, pessoal? Amém, pastor. Entendido. Porque muita gente não, quando vai ver isso aqui, até comentarista, fica assim meio torto. Porque eles não sabem que o cenário mudou. Aí ele diz assim: falei uma vez, mas não repetirei. Ou mesmo duas vezes, porém não insistirei. O que ele está dizendo com isso? Uma vez, duas vezes? Ele está dizendo: Senhor, o que eu falei, não vou mais falar. Falei 1000 vezes, mas falei do alto da minha inocência, da minha ignorância. E isso não se repetirá. Pode ter certeza que eu aprendi a lição. Aí ele diz assim: então, no meio do redemoinho, o Senhor respondeu a Jó. Então, agora Jó falou, era isso que ele queria, mas não saiu como ele queria. Então, tenhamos cuidado com aquilo que a gente quer. Tenhamos cuidado com os nossos desejos, porque nem sempre os nossos desejos acontecem do jeito que a gente imagina. Já pensou que ia chegar diante de Deus, ia abrir a boca, rasgar o verbo, falar e sair dali mais puro que o ouro. Mas, quando ele chega diante de Deus, seu desejo se cumpre, o Jó não responde. O Jó é outro. E aí ele diz assim: Deus responde a ele do meio do redemoinho. Lembra-se que Eliú disse: lá vem a tempestade. E Deus viu a tempestade. Prepara-te como homem que és. E eu perguntarei e tu me responderás. Deus está dizendo agora, aqui era, coloque a cinta. Era mais ou menos assim. Nós vamos agora para um debate. Nós vamos agora para a arena do debate. Agora você não está mais debatendo com Elifaz, com Bildade, com Zofar. Agora é comigo. Então se prepare. Vista sua toga. Se prepare como homem.
E aí ele disse, eu te perguntarei e tu me responderás. Tu me submeterás a juízo? Haverá de condenar-me para te justificar? Tens braço como Deus? Tua voz pode trovejar como a dele? Então Deus faz várias perguntas. Primeiro, Jó, você vai ser o meu juiz? Você vai me botar no banco dos réus? E Jó agora fica assim. Dá para a gente ver aí a cara de Jó. Haverá de condenar-me para te justificar? Jó, eu serei o ruim para que você seja o bom? Tu tens braço, tu tens poder como eu tenho? Tu podes trovejar, falar com poder como eu falo? E aí o Jó, que está do outro lado, agora, que Deus se prepare, o Jó agora está tremendo. O Jó que tanto queria isso, agora descobre que devia não ter desejado. E aí Deus agora vai dizer uma coisa importante. Então vai dizer, Jó, já que você questionou a maneira como eu conduzo o universo, então eu quero que você seja juiz, que você seja Deus. É como no filme lá do Todo-Poderoso. O Jim Carrey está reclamando, e aí o Morgan Freeman diz, então você vai ser Deus por um tempo. Você vai cuidar, eu vou tirar umas férias. E aí é o que Deus faz aqui. E talvez o filme lá tenha sido baseado nisso aqui. Deus diz, Jó, eu quero que você seja o juiz do universo. Você estava questionando a minha justiça, Jó. Que eu estava agindo com você de forma injusta. Então vamos lá, Jó. Ele disse, se for assim, enfeita-te de excelência e dignidade, veste-te a ti de glória e esplendor, ou seja, haja como um grande juiz do universo. Derrama o furor da tua ira, atenta para o arrogante e o abate. E abate-o. Olha para todo o arrogante e humilha-o. Pisa com os pés os ímpios onde estiverem. Esconde-o juntamente no pó. Confina-lhes o rosto na sepultura. Então eu também confessarei que a tua mão direita poderá te dar vitória. Deus está dizendo, Jó, faça o que todos esperam que eu faça. Que eu faça justiça, que eu puna o ímpio. E se você conseguir fazer tudo isso, Jó, então eu vou dizer que você pode se curar, que você pode fazer qualquer coisa. Eu vou te deixar ser Deus por um dia. E vou te dar chance de você resolver todos os problemas do mundo. Se você conseguir isso, você terá o meu aval. E eu vou dizer, realmente, Jó é o cara. Mas Jó descobre o seguinte, eu não posso. Posso dar jeito no mundo. E aí Jó vai percebendo que, rapaz, tem cabra para Deus tomar conta, boi. Tem bandido, tem gente ruim. Tem tantas coisas para fazer ao mesmo tempo. De lidar com tantas coisas diferentes, desde o parto das cabras até com a justiça entre os homens. Precisa ter muita sabedoria. Precisa ter muita graça, muito poder para fazer tudo isso.
E Deus convida, assuma o meu lugar, vá. Entrou o ímpio, prenda, mate, acabe com o mal, dê um jeito, Jó, dos problemas do mundo. E Deus disse, se você fizer isso, então, que é conclusiva, eu também confessarei que a tua mão direita poderá te dar vitória. Ou seja, você não precisa de ninguém, Jó. Já que você é capaz de cuidar de todos os problemas do mundo, é capaz de cuidar dos seus. Em outras palavras, Deus está dizendo, Jó, você percebeu agora que você... Aí Jó cai em si. Que essas perguntas são para levar Jó a pensar, a crescer, a amadurecer. E Jó diz, quem sou eu para resolver os problemas do mundo? E aí Jó chega a uma grande conclusão. Não posso, não tenho poder para resolver os meus. Quero consertar o mundo e não tenho poder para resolver os meus. A minha história, a sua história. É a nossa história de querer consertar o mundo e, de repente, olhar para a nossa vida, para a nossa casa e não poder consertar nem a nós mesmos. E aí, agora Deus vai dizer, Jó, eu vou me deter em dois animais. O behemoth, que eu já disse para vocês, e alguns vão dizer, não, é o hipopótamo mesmo, outros vão dizer, não, é mais que o hipopótamo, é um animal místico, espiritual, alguns até acham que é exemplo do mal. Então você vai pegar livros, comentários, e você vai ler comentários que vão nos dizer que estes dois animais são símbolos do mal. O que esses dois animais são, pessoal, segundo esses comentários? Símbolos do mal, pastor. E pessoas boas, como Therion, Samuel Therion, e tantos outros que vão nos dizer. Mas, por isso que eu digo, o seu livro, o meu livro, tem que ser a Bíblia. Não deve ser os comentários. Os comentários têm que estar subordinados à Bíblia. Por quê? Porque esse texto vai dizer que esses animais são criaturas de Deus. Se eles simbolizam o mal no universo, então quem criou o mal? Deus. Deus. Isso que Deus, qual é a lição de Deus com o behemoth, que pode ser um animal, pode ter sido romanceado? O que é isso? É quando você diz que o animal tem a cauda com espada. Então você aumenta, mas está falando daquele animal. Mas aumenta suas características corporais, sua anatomia. Então Deus diz assim, agora já eu quero que você olhe para dois animais que existem no mundo. Dois. Eu vou te ensinar para esses dois. Olha agora o remote. O hipopótamo, que eu criei, assim como criei a ti. Ô, Jó, eu criei esse animal e eu criei você.
Então esse animal não pode representar o mal, porque foi criado por Deus. E você vai ver teólogos de renome que eles não atentam para isso. Aí Deus diz a ele: come relva como boi, a sua força está nos seus lombos e o seu poder nos músculos do ventre. Ele endurece a cauda como um cedro. Os nervos da sua coxa são entrelaçados. Então Deus está falando do poder que tem o behemoth. E aí alguns acham que ele não é apenas o hipopótamo, porque a cauda do hipopótamo é pequena. E aqui está dizendo que é como um cedro. Em outras partes, que é como uma espada. Então Deus continua descrevendo esse poderoso animal. Seus ossos são como tubos de bronze e suas costelas como barra de ferro. Ele é uma obra-prima dos feitos de Deus. Aquele que o fez, o proveu da sua espada. Na verdade, os montes onde brincam todos os animais do campo dão-lhe pasto. Ele se deita debaixo dos lotos, no esconderijo dos juncos e no pântano. Você olha e vê assim um animal que está no rio, só com os olhos do lado de fora. E aí os teólogos vão dizer que o grande problema é que os montes, que hipopótamo não anda nos montes. Então daí a questão da poesia, da linguagem poética. Diz assim: os lotos cobrem-no com a sua sombra, os salgueiros do ribeiro cercam. Então ele está ali, na água e entre as plantas aquáticas. Se um rio transborda, ele não teme, sente-se seguro. Mesmo que o Jordão chegue às suas bordas, que era a época em que o Jordão transbordava. Aí Deus começa. Deus diz: olha, está aqui o hipopótamo, que pode ser aumentado pelo poeta. Deus está aqui esse animal enorme, que causa terror. Ele mora lá no pântano. Aí Deus diz: poderá alguém apanhá-lo quando ele estiver olhando, ou furar-lhe o nariz por meio de uma armadilha? Deus diz: será que alguém se atreve? Será que alguém pode capturar esse animal gigantesco? É claro que hoje, com as armas que tem. Mas naquela época, com flecha e com lança, Deus está dizendo: pode, Jó. Pode alguém fazer isso? Qual é a resposta que vocês acham, pessoal? Que Jó deu? Não. Não poderia. O Jair sai pai dele. Não. A lição que Deus vai dar a Jó é dizer assim: Jó, botei 2 animais, você é incapaz de subjugá-los. Você se mostra impotente diante de 2 das minhas criaturas. Como é que você quer ser o Todo-Poderoso diante de mim, que as criei? Vou repetir. Jó, você é impotente diante de criaturas minhas. Mas você está me chamando para o debate. Você está me chamando para disputa, Jó. Você é incapaz de lidar aqui com o behemoth. E você quer lidar comigo, Jó. E aí o Jó vai baixando a cabeça, o Jó vai diminuindo e, ao mesmo tempo, paradoxalmente, crescendo espiritualmente. Porque à medida que nós diminuímos, que nós vamos sabendo do nosso lugar, que Deus se revela, aí sim nós estamos crescendo. Então, com Deus, o crescimento é para baixo. Preste bem atenção. Com Deus,
A gente cresce quando a gente desce. A gente cresce à medida que compreende. A gente cresce à medida que a gente vê a nossa estatura. E aí agora ele vai falar do Leviatã. O segundo animalzinho. Deus diz, olha, não vou botar mais um monte, não. Vou botar mais outro animal. Esse é quando os judeus queriam falar, seus inimigos chamavam de Leviatã. O Egito era chamado de Leviatã. Outros países eram chamados de Leviatã. O Leviatã era um crocodilo, mas não era um crocodilo apenas. Era um animal que tinha ido para o mundo mitológico. Soltava fogo pelas narinas. Que alguns pensam que era um dinossauro, um dragão. Porque muitas vezes as pessoas leem poesia como se estivessem lendo prosa. Então Deus vai perguntar a Jó. Jó, primeiro, Jó, quero te perguntar uma coisa. Já que você não me respondeu com o Behemoth, será que você pode domar o Leviatã, que é muito mais perigoso? É nesse texto aqui que vai dizer, em seu pescoço pousa a força, e diante dele a tristeza salta de terror, de alegria. Mas a tradução correta é diante dele, como nós vamos ver aqui, diante dele vai o terror. Todo mundo vai correndo com medo. Aí Deus começa com as perguntas. Poderás pegar o Leviatã com um anzol, Jó? Ou prender a sua língua com uma corda, que era de junco? Jó ia dizer, Senhor, não dá não. Não dá para pegar um monstro desse com um anzol, ele não é um peixinho. Não dá para amarrar seu focinho, sua boca, com uma corda. Não dá, não posso fazer isso. Poderás pôr-lhe uma corda de junco no seu nariz ou furar-lhe o queixo com um gancho, Jó? São respostas que já vai dizer, não. É como se dissesse, Jó, só um maluco tentaria isso. Por acaso te farás muitas súplicas? Ou falará contigo mansamente? Jó, ele vai te implorar para você não matar. Jó, ele vai falar contigo, aí está personificando o Leviatã. Ele vai ser manso contigo. Quando ele te vê, ele vai ficar tão tremendo, tão assustado, que ele vai falar com você bem fraquinho. Aqui não. Leviatã era o terror. Fará ele aliança contigo de modo que o tomes por servo para sempre? Como lá no Antigo Testamento dizia que você podia fazer uma aliança e a pessoa podia ser seu servo para sempre. É a questão do brinco na orelha. Deus está dizendo, Jó, você pode domar o Leviatã de tal modo que ele diga assim, quero te servir o resto da minha vida? Brincarás com ele como se fosse um pássaro? Ou prenderá numa coleira para as filhas? E Jó só vai dizendo, não. Os teus sócios o negociarão ou repartirão entre os comerciantes? Você vai encontrar alguém que queira comprar um Leviatã? Deus está dizendo, claro que não. Poderás encher a pele de arpões ou a cabeça de fisgas? Não. As escamas daquele crocodilo gigante eram quase que de ferro, que o arpão batia e era mesmo que nada, e principalmente quando ele se fechava. Porque muitos caçadores caçavam os crocodilos daquela época menores, mas entre uma escama e outra. Mas aqui não, era tão grande que era todo fechado. Parecia um tanque. Ele diz, põe tua mão sobre ele
e sempre te lembrarás da luta. Ou seja, resolve enfrentá-lo, para ver se você esquece. Nunca mais fará isso. É inútil querer apanhá-lo. Será que não cairá só de vê-lo? Deus está dizendo, Jó, se você vê o Leviatã pelo caminho, você não vai cair, não vai desmaiar? Então Deus está fazendo perguntas a Jó. E Jó agora está vendo a sua pequenez. E Jó agora está vendo quão insignificante ele é. E que, em certos aspectos, ele é menor do que criaturas irracionais. Aí Jó está vendo o tamanho de Deus. Através das criaturas de Deus, Jó vê o tamanho do seu Criador. Então Jó está se apequenando, Jó está diminuindo. Não é no corpo, é mentalmente. Jó está dizendo, meu Senhor, quão pequeno eu sou. Quão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu. Deus diz, olha aqui para o hipopótamo. Olha aqui para o Leviatã. Vamos lá, Jó. E Jó começa a ver como são grandes esses animais, como têm força, como são poderosos. E aí ele lembra, mas são criaturas. E eu estou peitando o Criador. Se eu sou mínimo diante da criatura, que tamanho tem esse Criador? E aí Jó vai se ajoelhando devagarinho na alma, porque o melhor ajoelhar é na alma. Preste bem atenção. A melhor hora em que nós nos ajoelhamos é quando a alma se ajoelha. Aí Deus pergunta se Jó pode domar. E aí Deus diz assim, ninguém é tão ousado que se atreva a incomodá-lo. Quem, pois, se levantaria para me enfrentar? Deus diz, Jó, qual é o ser humano que teria o atrevimento de incomodar o Leviatã? Qual, Jó? E a resposta de Jó era, pai, não tem nenhum doido. E aí Deus diz assim, quem, pois, se levantaria para me enfrentar? Jó, você se levantou para me enfrentar e disse que ficava de pé. Aí Deus diz assim, quem primeiro deu a mim para que eu lhe retribua? Em outras palavras, Jó, eu estou devendo o que a você? É o que muita gente não entende. É que as nossas obras não garantem que Deus está obrigado a nos abençoar. Foi o que eu falei da oração que está lá no meu canal, no domingo. Eu preguei sobre oração. É um meio que Deus usa para ajudar a igreja numa guerra desigual com todo mundo. Veja lá no meu canal. Ele diz assim, tudo que existe debaixo do céu é meu. Não devo nada. Não me calarei a respeito dos seus membros, nem da sua grande força, nem do seu belo porte. Quem pode tirar sua veste exterior? Quem penetrará sua dupla couraça? Aí Deus agora volta a falar do Leviatã. Deus diz, quem pode fazer isso?
Se alguém puder fazer isso, pode também me peitar. Pode exigir de mim que eu pague o que eu estou devendo. Aí ele diz: quem jamais abriu as portas da sua boca, cercada de dentes terríveis? Seu orgulho são suas escamas, cada uma fechada como por um selo que as comprime. De tão juntas que estão, nem o ar passa entre elas. Ligam-se umas às outras de tanto que se apegam, torna-se impossível separá-las. Seu espirro fazem a luz resplandecer. Seus olhos são como de raios da alvorada. Da boca saem tochas, saltam dela faíscas de fogo. Do seu nariz sai um vapor como de uma panela a ferver, ou dos juncos que ardem em chamas. Seu hálito incendeia carvões e sai uma chama da sua boca. Aí assim, no seu pescoço reside a força, e o terror vai adiante dele. Aí na tradução mais antiga dizia assim: no seu pescoço ele tem a força, e diante dele até a tristeza salta de prazer. Aí agora corrigiram. No seu pescoço, Deus está dizendo lá, Jó, ninguém consegue ter mais força, ninguém consegue fisgar o Leviatã e sustentar. Porque a força dele está na cabeça, Jó. É onde ele tem mais força. O terror vai adiante dele, ou seja, por onde ele passa, as pessoas tremem. Os tecidos da sua carne apegam-se uns aos outros, firmes sobre ele, não se podem mover. Então Deus está dizendo: Jó, você fica cobrando de mim. Jó, você resolveu me chamar para um embate. E agora eu estou te perguntando: você consegue enfrentar esse animal que entrou para o reino da lenda? E Jó vai começar a dizer: não dá para encarar o Leviatã. E é como se Deus estivesse dizendo, e na verdade Deus está, só que está dizendo através de figuras. Deus está dizendo: menino, como é que você quer me enfrentar? Jozinho, como é que você quer me enfrentar? E aí, Jó tá, agora, rapaz, eu não pensei, eu não sabia o tamanho do meu Deus. É por isso que ele vai dizer: eu te conhecia só de ouvir falar. Ele diz: Deus, eu não sabia o teu tamanho. Eu não sabia a tua grandeza. Pensava que dava para peitar o Senhor, mas agora, pelas comparações com Behemoth, com Leviatã, que são apenas criaturas suas e que são infinitamente maiores que eu, agora dá para eu ter uma noção do Deus a quem eu sirvo. Deus, agora eu tô vendo quão grande és tu, quão pequeno sou eu. Deu para entender, tu? Dito, pastor. Deus coloca Jó no lugar dele. Tudo eu a já soberba que tinha no coração do Jó, com as perguntas, Deus já colocou ele no lugar dele. Mas também, já isso tem uma coisa, é que com essas figuras, Jó vai perceber, Jó tinha uma visão de Deus, que todos nós temos. E essa visão ela é ampliada, mas é ampliada com figuras, com a lição de Deus. Jó tinha uma visão de um Deus muito pequeno. O Deus de Jó era um Deus do tamanho de um homem. Mas agora esse Deus cresce. Esse Deus se revela, se desnuda diante de Jó. E aí Jó percebe: eu não conhecia. Esse aí eu pensava que eu era bom de Bíblia, eu pensava que eu era bom de teologia. Mas, Deus, tenha misericórdia de nós.
tenha compaixão de mim. Agora, Deus vai falar do terror que esse animal coloca nas pessoas. O seu coração é firme como uma pedra. Sim, firme como uma pedra da parte inferior de um moinho, que era aquela pedra enorme. E diz, olha, o coração, esse aqui não tem medo de nada. Quando se levanta, os guerreiros ficam atemorizados. E por causa da consternação, ficam fora de si. Era um animal que causava tanto terror que os guerreiros valentes, os homens que estavam dispostos a dar a própria vida, ficavam fora de si. Aí, assim, se alguém o ataca com espada, esta não consegue penetrá-lo. Nem a lança, nem dardo, nem arpão. Ele considera o ferro como palha, o Leviatã, e o bronze como madeira podre. Ou seja, jogar essas armas nele era perder tempo. A flecha não faz fugir. Para ele, as pedras da funda são como palhas. Deus está dizendo, Jó, os melhores guerreiros, você conhece aí a tropa de elite do teu exército? Não fazem nem cócegas no Leviatã. Ele diz, os bastões, as varas, são considerados juntos. E ele ri do brandir da lança. Debaixo do seu ventre há pontas agudas. Ele se estende sobre a lama como um trilho. Ele diz, ele é tranquilo na lama. Ele sai ali, parece que um trem nos trilhos. Faz as profundezas ferverem como uma panela. Torna o mar como uma vasilha de unguento. Deixa atrás de si um rastro luminoso, como os cabelos brancos do abismo. O que é isso? As ondas. Aquelas ondas que ficam brancas. Quando você vê que quando o mar vem as ondas são brancas. Aí diz assim, não há nada na terra que se compare a ele. Foi feito para não temer. Foi criado. É criatura, João. Igual a você. Ele observa tudo que é altivo. Errei sobre todos os arrogantes. Aí já diz, meu Jesus. Meu Senhor. E aí Jó vai como um pugilista sendo nocauteado. Jó vai levando pancada nos órgãos vitais e Jó vai caindo. Jó não se aguenta de pé mais. Jó chamou Deus para o duelo, mas ele não imaginava que o oponente fosse tão grande. E o meu Deus e o seu Deus é infinitamente maior do que a nossa teologia. E aí agora nós chegamos no último capítulo. Jó vai se humilhar agora. Jó já está descendo aqui dentro. Não é a postura. É na compreensão. Ele já está se sentindo um grão de areia. Então Jó respondeu ao Senhor, bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser impedido. Quem é este que sem conhecimento obscurece o conselho? De fato falei do que não entendia, coisas que me eram maravilhosas demais, eu não as compreendi. E Senhor, agora eu entendi. Agora é minha hora de falar. Tu governas todas as coisas, não só a minha vida, não só esse pessoal que está aqui no monturo. E eu, sem conhecimento do todo, não é que Jó fosse um ignorante. Jó conhecia muito de teologia.
Só que o que Jó não sabia é que Deus é infinitamente maior do que qualquer conhecimento teológico produzido pelo homem. Por mais que nós estudemos, nós vamos sempre ficar infinitamente abaixo. E aí ele diz, de fato, falei do que não entendia. Coisas que eram além de mim. Eram maravilhosas demais para mim. Quantas vezes eu e você não cometemos esse mesmo erro? Aí ele diz assim, ouve-me e eu falarei. Eu te perguntarei e tu me responderás. Com os ouvidos, eu tinha ouvido falar a teu respeito. Ele disse, Senhor, eu criei um Deus na minha teologia. Um Deus que não era muito diferente do Deus dos meus amigos, do Deus de Eliú. Mas tu te revelaste a mim. E quando eu percebi a abrangência do teu governo, até sobre animais que são selvagens, que tu cuida de plantas, de animais, e destas duas criaturas aí que são enormes, que os pagãos dizem que são os deuses que criaram o universo, o Behemoth e o Leviatã. Mas o Senhor disse que o Senhor os fez, que eles são criaturas tuas, como eu. E aí eu vi a tua grandeza. Eu vi que tu és muito além daquilo que eu imaginava. E aí ele diz, mas agora os meus olhos te veem. Agora, Senhor. Eu não sei o tamanho, mas eu sei que tu és bem maior que o Leviatã. Tu és bem maior do que o Behemoth. Eu sei que tu és um Deus totalmente diferente. E é isso que Deus espera na minha vida e na sua. Deus continua do mesmo tamanho. Agora, à medida em que ele se revela, ele cresce para nós. Deus não cresce nele mesmo, mas ele cresce em revelação diante de nós. E aí Jó diz, por isso me desprezo. Ele diz, Senhor, por isso. Agora, eu olho para mim e percebo que nada sou diante da tua grandeza. E me arrependo no pó e na cinza. Senhor, quando eu fui arrogante, quando eu me coloquei de pé, não sabia o que eu estava dizendo. Eu não sabia o teu tamanho, a tua grandeza, a tua glória, teu trabalho, teu governo, tua soberania. Mas agora eu olho para mim e eu vejo que eu sou menos que nada. E por isso eu me arrependo, não dos pecados que ele estava sendo acusado, mas ele se arrepende da arrogância. Ele se arrepende de não ter pensado no tamanho de Deus. E aí agora ele está no pó e na cinza. É impossível conhecer a Deus e sair. E aí vem o epílogo, que é a parte agora histórica, de novo. Deus agora vai repreender, as coisas agora vão inverter. Já que Jó agora sabe quem ele é, já que o problema com Jó, e você vai perceber que a doença de Jó não é mais falada. Que o capeta não é mais falado.
Por quê? Porque Deus já mostrou que Jó adora a Deus de verdade. E que Deus agora fez Jó amadurecer. E Jó saiu daquela tribulação fortalecido. Ou melhor, quebrado, esmagado, mas totalmente diferente. Conhecendo a Deus. Então Deus agora vai repreender aqueles que agiram em seu nome. Aqueles que eram enviados de Deus. Ao terminar de dizer estas coisas a Jó, o Senhor disse a Elifaz, o temanita: eu estou irado contigo e com os teus 2 amigos, pois não falaste a verdade a meu respeito, como fez o meu servo Jó. Aí aqui é onde os teólogos têm dito: rapaz, mas Deus não acabou de dizer a Jó que ele não sabia de quase nada? É. Mas o que acontece aqui? Aqui é que Deus está dizendo: olha, vocês foram hipócritas, vocês foram mentirosos, vocês tinham uma teologia legalista. Jó falou coisas que não devia, mas falou do coração. Mas falou com sinceridade. A religião de Jó, ele podia ter criado um Deus que não era do meu tamanho. Mas ele era fiel, falava com verdade na alma. Aí ele diz assim: levai 7 novilhos e 7 carneiros ao meu servo Jó. Deus agora diz: olha, Jó é o sacerdote. Vocês não disseram que ele não era? Vocês não disseram que ele estava em pecado e que era um transgressor? Mas eu estou dizendo a vocês que ele é sacerdote. E que se vocês querem perdão, vocês têm que ir lá e levar um sacrifício para ele oferecer por vocês. Porque eu o reconheço como sacerdote. E aí você está vendo que a vida de Jó está começando a mudar. E começa a mudar quando ele conhece a Deus. Que Deus possa ter misericórdia de nós. E aí ele diz assim: o meu servo Jó intercederá por vós, pois certamente o aceitarei, para que não retribua a vossa ignorância, pois não falaste a verdade a meu respeito, como fez meu servo Jó. Deus está dizendo: olha, eu vou aceitá-lo. Vocês não o aceitaram. Vocês não quiseram. Vocês disseram que ele era um pecador, mas para mim ele é um sacerdote. Mesmo com todos os defeitos. Mas ele é um sacerdote. E aí ele diz assim: então Elifaz, o temanita, Bildade, o suíta, Zofar, o naamanita, fizeram o que o Senhor lhe havia ordenado. E o Senhor aceitou a intercessão de Jó. O que é maravilhoso é que Jó perdoa seus amigos. É que Jó vai lá orar por eles, oferecer sacrifício por eles, como oferecer pelos seus filhos. Já segue o caminho de Jesus Cristo. Pai, perdoa-lhes. E aí o que acontece? Deus agora vai mostrar que Jó não tinha aquele pecado que o povo acusava. E depois que Jó intercedeu pelos seus amigos, ou seja, quando ele passou a agir com amor, com perdão, o Senhor o livrou, e subentende que o Senhor o curou, e lhe deu em dobro tudo que antes possuía. O Senhor está restituindo a Jó. Está dizendo: Jó não fez nada para merecer esse castigo. Que alguns estudiosos acham que esse livro não era para terminar com um final feliz. Eles acham que é um drama,
do mal no universo, então não dava para terminar com o final feliz. Então todos os seus irmãos, a parentela, todas as suas irmãs e todos os que antes o conheciam foram visitá-lo e comeram com ele uma refeição em sua casa. Eles se compadeceram dele e consolaram de toda a desgraça que o Senhor lhe tinha enviado. Cada um deles lhe deu uma quantia em dinheiro e um pendente de ouro. E aí tem duas coisas. É se deram em reconhecimento ao que Deus fez ou se deram para ajudar. O que a gente sabe é que Jó usou esse dinheiro para recomeçar sua vida. E diz assim, assim o Senhor abençoou o último estado de Jó, mais do que o primeiro. Então daqui subentende que Jó estava curado. Porque o seu último estado é melhor. Pois Jó chegou a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois. E agora o mundo está vendo, não, Jó realmente estava falando a verdade. Jó realmente estava... É como Paulo vai dizer de Jesus, que depois da ressurreição ele foi confirmado filho de Deus. Aqui é como se Jó tivesse morrido e ressuscitado um novo Jó, conhecendo a Deus, sacerdote de Deus, abençoado por Deus, tendo o testemunho de Deus. Ou como Paulo diz, sendo conhecido de Deus. Também teve 7 filhos e 3 filhas. 10. E a primeira chamou Gemima, e a segunda Késia, e a terceira Queriapo. Em toda a terra não havia mulheres mais belas que as filhas de Jó. E seu pai lhes deu herança entre os irmãos. Isso aqui não era comum. Era comum falar dos filhos, mas não das filhas. Mas há um costume no Oriente, quando o pai tinha uma filha muito bonita, ele se orgulhava dessas filhas. E aí ele coloca nomes aqui de perfume, de pomba. E aí ele diz assim, depois disso Jó viveu 140 anos. Se ele tinha 70, ele viveu 3 vezes 70. Assim como Moisés, que viveu 3 vezes 80. Por isso que alguns vão dizer que Moisés escreveu esse livro. E agora acontece o que Jó sonhava, o que todo patriarca sonhava, por isso que esse livro foi escrito na época dos patriarcas. Jó viveu 140 anos e viu seus filhos e descendentes até a 4ª geração. Então morreu Jó, velho e avançado em idade. Que Deus nos abençoe. Alguma pergunta? Então eu vou colocar a prova aí. E vocês vão fazê-la. Eu vou deixar ela aqui por algum tempo. Até hoje, meia-noite aí. Agora. Tá dando para ouvir aí, pessoal? Tranquilo, pastor. Alto e claro. Obrigado. Preste bem atenção. Leiam, é uma questão de interpretação. Leiam bastante a pergunta. Leiam bastante a pergunta. Para só depois responder. Não responda correndo. Leia a pergunta, porque é interpretação de texto. Então, eu vou colocar aqui a prova e à meia-noite eu vou tirar. Então, leiam bastante a pergunta. Quando você estiver sabendo o que realmente está sendo perguntado ali, então você vai responder. Deu para entender, pessoal? Sim, pastor. Então,
Vejam aí se já conseguem abrir. Já está aberto. O meu aqui também está aberto, certo? Então, vocês fazem a prova e enviam, né? Então, eu vou só ler aqui. Você bota seu nome. O que significa a expressão pele por pele? Foi aquela que Satanás disse lá. Uma pele em troca de outra pele é um ditado do mercador onde era vendido os couros. Pele, portanto, significa couro. Jó foi convidado a abrir mão de seus bens a fim de garantir sua vida, conservar uma sebe protetora ao redor de Jó. Aqui sugere que as riquezas de Jó eram como um escudo ou uma veste de couro. Então, leiam bastante isso aqui, que é pele por pele, e escolham uma dessas três que eu tirei justamente dos comentários, que a turma nunca lê, e boa prova. Deu para entender, pessoal? Sim, pastor. Então, Deus abençoe, boa prova, aguardo, certo? Daqui até meia-noite ela vai ficar aí. Fiquem com Deus.